Alunos, bem-vindos à terceira parte da aula de forças em trajetórias curvilíneas, né? Que a gente está estudando a ação da força centrípeta, mais especificamente falando, né? Força resultante centrípeta. E vou apresentar nessa aula mais dois casos, tá? E o terceiro caso, na sequência do que a gente vem vendo, é o caso do rotor. O rotor, ele é esse cilindro vertical e ele tem um movimento de rotação. Pode ser nesse sentido aqui, por exemplo, né, no sentido da setinha, no sentido anti-horário, nesse caso. E aí, a ideia desse rotor é o seguinte, né? Eu tenho uma pessoa que ela consegue girar aqui junto com o equipamento, com o cilindro, e ela não escorrega. Mas para isso acontecer, esse cilindro ele tem que ter um determinado valor de velocidade angular, né, enquanto ele rotaciona, certo? Se ele tiver com a velocidade angular muito baixa, é lógico que essa pessoa vai escorregar. Então é até uma ideia de um brinquedo de parques de diversões, a pessoa começa em pé aqui na base, né? Essa base é um pouco mais para cima, o objeto começa a girar, quando ele atinge um determinado valor de velocidade de rotação, essa base do cilindro ela é retirada e mesmo assim a pessoa permanece sem escorregar aqui para baixo, né? Mas isso só acontece depois que ele atinge um determinado valor de velocidade de rotação, ok? Então aqui a gente vai entender o funcionamento desse aparelho. Então considera que esse cilindro está girando nesse sentido com um determinado valor de velocidade angular. Eu vou passar aqui na minha pessoa de massa m um eixo vertical e um eixo aqui que vai apontar, né, para o centro aqui. Esse eixo é o eixo radial, ok? Então vamos analisar as forças que estão atuando nele. A força peso para baixo, e para que ele não escorregue, tem que haver uma força de atrito estático para cima, certo? E aí o que acontece, né? Como ele está em contato com as costas aqui na parede do cilindro, na superfície da parede, a parede vai fazer uma força apontando aqui, ó, para o centro da trajetória. Essa força é a força normal de contato, né? A força que a parede aplica no meu corpo aqui de massa m, ok? E aí, o que acontece, né? Na direção radial, nessa direção aqui, vai atuar a força resultante centrípeta, e nesse caso a única força que aponta para o centro da trajetória é a força normal. Então a força normal ela vai fazer o papel de força resultante centrípeta, certo? Aqui eu vou escrever a força resultante centrípeta em função da velocidade angular, que a gente já viu na parte 1 dessa aula, ok? Então a força resultante centrípeta é a massa, velocidade angular ao quadrado vezes o raio, mas como aqui a força normal ela vai fazer o papel da força resultante centrípeta, então eu posso dizer que a força normal é a massa, velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Tudo bem? E aí eu tenho aqui também a direção vertical. Na direção vertical eu tenho o peso para baixo e a força de atrito estático para cima. Lembrando que a força de atrito tem que ser a força de atrito estático para que a pessoa não escorregue, né? Então a tendência da pessoa escorregar para baixo, a força de atrito é para cima, para se opor a essa tendência de escorregamento. Então, para que a pessoa fique em equilíbrio ali na vertical, na direção vertical, essas forças elas têm que se anular. Logo, eu posso dizer que a força de atrito estático é igual ao peso. Logo, eu posso dizer que a força de atrito estático é a massa vezes a gravidade. Correto? Mas existe um dado que a gente precisa determinar nesse tipo de aplicação, que é calcular o valor da mínima velocidade angular necessária para que o corpo fique em equilíbrio, ou seja, para que a pessoa não escorregue aqui para baixo. Então, ele tem que gerar com o valor de velocidade angular mínima. E eu vou calcular essa velocidade angular para quando o corpo estiver na iminência de escorregar. Então, agora a gente sabe que a força de atrito, né, a partir desse resultado, é igual a massa vezes a gravidade. Mas quando o corpo está na iminência de deslizar, a força de atrito estático ela é máxima. Então, eu posso calcular ela como sendo o coeficiente de atrito estático vezes a força normal, certo? Então, isso tem que ser igual ao peso,
por conta dessa condição de equilíbrio que a gente viu aqui na direção vertical, ok? Eu tenho um resultado para a força normal, que é exatamente o resultado que a gente obteve usando a força centrípeta. Então, eu vou substituir a normal por massa velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Então, substituir a força normal, certo? Eu tenho massa aqui dos dois lados da equação, eu vou cortar as massas. Tenho que o μ estático é a velocidade vezes a velocidade angular ao quadrado vezes o raio é igual à gravidade. Então, eu quero isolar aqui essa velocidade angular, certo? Lembrando que eu estou trabalhando na condição dela ser mínima, que é a condição que o objeto está na iminência de deslizar para baixo, né? Que a pessoa, no caso, está na iminência de deslizar para baixo. Então, o coeficiente de atrito estático e o raio que está multiplicando do lado esquerdo, ele vai para o lado direito dividindo. Eu tenho que a velocidade angular ao quadrado é g sobre μ estático vezes o raio. Logo, a mínima velocidade que esse objeto, né, a mínima velocidade angular que esse objeto pode ter, que o cilindro pode ter para que a pessoa não escorregue, é dado por essa equação, né? Eu tiro a raiz quadrada dos dois membros, logo a velocidade angular mínima é a raiz da gravidade que divide o coeficiente de atrito estático, que divide o raio, ok? Significa que qualquer, né, valor de velocidade angular ligeiramente menor do que esse resultado que a gente acabou colocando aqui, a pessoa ela vai escorregar para baixo, certo? Repara que esse valor de velocidade angular é inversamente proporcional ao raio aqui do meu cilindro, né? O raio aqui, o centro até a borda aqui da base do cilindro, esse raio ele tem o mesmo valor em todos os pontos aqui que a gente for analisar na vertical, certo? Significa que quanto maior for esse raio, menor vai ser essa velocidade angular mínima que a pessoa precisa ter para poder não escorregar, ok? Agora a gente vai analisar o último caso, que é quando a gente tem uma curva plana, né? Então o carrinho ele também está executando uma trajetória curvilínea, então vai haver necessidade de existir uma força resultante centrípeta. Então vamos marcar as forças aqui no carrinho. Na direção aqui vertical eu tenho a força normal para cima, né, o contato da pista com o carro, a força gravitacional, né, a força peso para baixo. E aí quando o carro faz uma curva, a tendência é ele sempre derrapar, escorregar para fora da curva. Qual é a força que vai impedir com que o carro deslize para fora da curva? Uma força de atrito que aponta para dentro da curva. Então, essa força de atrito é uma força de atrito estático, que não permite que o pneu deslize pela pista, e ela vai apontar exatamente para o centro da trajetória circular descrita pelo carro. Lembrando que a distância entre aqui o centro de massa do carro até o centro da trajetória é o raio da minha trajetória circular, ok? Então, se a gente analisar por uma vista superior, está aqui o meu carro e a força de atrito ela vai estar apontando aqui para o centro da trajetória circular, impedindo com que o carro deslize para fora da curva, ok? Então vamos escrever as equações. Na direção vertical, a força normal ela é anulada pelo peso, né? O carro está em equilíbrio aqui na direção vertical, ele não sobe nem desce, então essas forças precisam se anular. Para elas se anularem, elas têm que ter o mesmo módulo, cada uma. Logo, eu posso dizer que a normal é igual ao peso, logo eu posso dizer que a normal é massa vezes a gravidade. Agora, na direção radial, né? Na direção aqui em que vai atuar a força de atrito estático. A força centrípeta, né? A força resultante centrípeta é a massa velocidade do carro, né? Que é a velocidade tangencial ao quadrado dividido pelo raio. Logo, né, eu vou substituir a força resultante centrípeta pela força de atrito, porque ela é a única força, nesse caso, que vai apontar para o centro da minha trajetória, certo? Agora eu vou obter um dado muito importante, que é o cálculo da máxima velocidade que o carro ele pode ter para não derrapar, ou seja, né, é o cálculo da velocidade do carro na iminência de acontecer a derrapagem, certo? Então, se o carro tiver uma velocidade ligeiramente maior do que essa que a gente vai determinar, significa que ele vai derrapar quando ele executar
a curva, ok? Então, a gente sabe que a força de atrito estático, ela tem que ser, né, a força centrípeta, então ela vai ser massa velocidade ao quadrado dividido pelo raio, mas aqui eu estou trabalhando com o carro na iminência de poder derrapar, então essa força de atrito estático é a força de atrito estático máxima, que é calculada pelo coeficiente de atrito estático vezes a força normal, que é igual a massa vezes a velocidade máxima que o carro pode ter, né, para não derrapar ao quadrado, dividido pelo raio da trajetória. Então, continuando, né, a força normal, nesse caso, a gente já tem o resultado da direção vertical, que ela é igual a mg. Então, vou substituir a força normal, ó, por mg e continuar a equação aqui em cima, ok? Repara que eu tenho massa nos dois lados, então eu posso cortar. Desse lado esquerdo sobrou μ estático g, é igual a velocidade máxima ao quadrado dividido pelo raio. Eu agora vou isolar essa velocidade máxima, vou multiplicar os termos cruzados. Velocidade máxima ao quadrado vezes 1 é igual ao raio que multiplica o coeficiente de atrito estático vezes a gravidade. Multiplica o coeficiente de atrito estático, a gravidade e o raio, né? Então, agora eu vou tirar a raiz quadrada para obter essa expressão. Pronto. Então, a velocidade máxima que o carro pode ter para não derrapar é dada por esse valor, a raiz do coeficiente de atrito estático vezes a gravidade vezes o raio, ok? Então, quanto maior o raio e maior o coeficiente de atrito estático, maior vai ser esse valor de velocidade máxima permitido para o carro. Então, valores, né, ligeiramente maiores do que esse resultado, que está dependendo do coeficiente de atrito, da gravidade do raio, significa que o carro ele vai derrapar. Aí o atrito ele deixa de ser estático, passa a ser cinético e o carro ele não vai executar, né, a curva completa. Ele vai derrapar para fora aí da pista, ok? Então, com isso a gente termina os casos, né, de aplicação, os casos particulares de aplicação da força resultante centrípeta. Bons estudos, pessoal!